Ele venceu e nos habilitou a vencer. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, de 1 a 11. O texto lido é um dos mais intrigantes relatados pelos evangelhos. Ele começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como entender essa ação do Espírito Santo? Vale a pena lembrar aqui que enquanto o primeiro Adão se deparou com Satanás em um jardim belo e aprazível, cercado de tudo o que necessitava, Jesus, o segundo Adão, o enfrentou no deserto depois de um longo jejum de 40 dias e 40 noites. O primeiro Adão perdeu a batalha, encerrando a humanidade no pecado e na morte. Mas Jesus, o segundo Adão, venceu aquela batalha contra o adversário e continuou vencendo em outras tantas, culminando em sua vitória final sobre a morte e ressuscitando em seguida. Por tudo isso, a ideia central aqui é ressaltar que o propósito da tentação de Jesus é mostrar que ele foi tentado para que toda criatura debaixo do céu, na terra, e debaixo dela soubesse que ele é o conquistador por excelência. Ele desmascarou o tentador e suas táticas e o derrotou. Por causa de sua vitória, podemos vencer toda e qualquer tentação. Há duas grandes salas de aula de Deus, o vale e o deserto. Toda vez que somos levados pelo Espírito Santo para uma delas, já vamos habilitados para sair vencedores. Enquanto no vale aprendemos a vencer as provações, as lutas externas, enfermidades, dificuldades financeiras, perseguições, perdas e dores, no deserto aprendemos a lidar e vencer nossas próprias inclinações e fraquezas, as lutas internas. É no deserto que aprendemos a dizer não ao mundo, ao diabo e à carne. A experiência da tentação do Jesus homem o preparou para ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Jesus resistiu à tentação como homem, não como Deus. Não devemos imaginar que ele usou seus poderes divinos para derrotar o diabo. Ele usou os mesmos recursos espirituais colocados à nossa disposição: o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Está escrito. A tentação envolve a vontade e os desejos, e Jesus veio para fazer a vontade do Pai e deseja que assim o façamos. A tentação de Jesus foi real e teve como alvo as três áreas distintas da nossa natureza humana. Primeira área, o apelo à satisfação da necessidade da carne, insinuando falta de amor e cuidado de Deus. Depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus estava fisicamente debilitado e faminto. Aquele era o momento oportuno de semear dúvidas quanto ao amor e cuidado de Deus, bem como a sua própria filiação. Aliás, o adversário é um oportunista. O tentador insinua que o pai não amava Jesus e que ele poderia agir independentemente do pai. Já parou para pensar que passa por nossas cabeças tantas coisas absurdas na hora da necessidade? Como, por exemplo, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Ele não responde mais às minhas orações. Hoje ouvimos Satanás falar até mesmo pela boca de muitos que se dizem ministros de Deus. E é interessante a gente afirmar isso
Porque a gente ouve eles dizerem assim: se você está passando por dificuldade, muitos dizem, doente, você não é um escolhido de Deus. Filho de Deus não adoece ou passa por dificuldade financeira. Isso é mentira do adversário. Jesus nos ensina a refutar tais afirmações com a palavra de Deus. Está escrito. Devemos ir para o que está escrito, é o que conta. Alimentar-se da palavra de Deus é mais importante que satisfazer as necessidades e inclinações da carne. A segunda área da investida do adversário, o apelo ao orgulho e à vaidade, propondo um exibicionismo desnecessário. A segunda tentação é mais sutil. Desta vez o adversário também usa a palavra como se quisesse dizer, quer dizer que você pretende viver pelas escrituras? Então vou citar um versículo para ver se você o obedece. O tentador levou o Senhor ao pináculo do templo, cerca de 150 metros acima do Vale de Cedron, e citou o Salmo 91 completamente fora do seu contexto, propondo que Jesus pulasse lá de cima, porque está escrito ali que Deus promete cuidar dos seus. É importante olhar com atenção a resposta de Jesus. Ele disse, também está escrito, e cita Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Nunca devemos isolar passagens bíblicas de seus respectivos contextos. Antes precisamos conferir coisas espirituais com espirituais. Cuidado com os falsos profetas de plantão que, apesar de usar as escrituras, não falam da parte de Deus. Antes isolam versículos para respaldar suas heresias e caçar almas para si. Textos bíblicos fora dos seus contextos são usados por pretextos para respaldar heresias, sofismas e enganos. Tentamos o Senhor quando nos colocamos deliberadamente em situação que o obrigam a intervir em nosso favor. Muito bem. Terceira área, o apelo a fugir do sofrimento, um atalho para o reino. O tentador insiste e não desiste nunca. Aliás, ele apenas muda de estratégia, muito sorrateiramente, tornando-se mais sutil a cada ataque. Nessa tentação, ele oferece a Jesus um atalho para o reino. A grande sutileza aqui era livrar Jesus do sofrimento da cruz em troca de receber dele a adoração só devida ao Senhor. Isso foi algo que ele sempre quis. Note que fugir do sofrimento é alvo de muitos, e a Bíblia nem sempre nos promete isto, apesar de alguns líderes prometerem tal coisa. O sofrimento é usado como parte da sofisticada pedagogia de Deus, em inúmeras ocasiões. Fugir dele é andar contrário à vontade do Senhor. Jesus tinha plena consciência de sua missão, não pode haver ressurreição sem cruz. O evangelho sem cruz é capenga, um evangelho de facilidades, raso, sem compromisso com Deus. Jesus, mais uma vez, rejeita aquela tentação com a palavra está escrito. Note que Satanás não menciona nada sobre prestar culto, mas Jesus sabia que adoração e serviço andam juntos. Que lições esse texto nos deixa? Há duas grandes salas de aulas de Deus, o vale e o deserto. O primeiro é o lugar das provações e o segundo o lugar das tentações. Todos nós experimentamos a ambos. Se o adversário foi usado para tentar o Filho de Deus, o que ele não fará conosco? Por isso é preciso vigilância, oração e conhecimento da palavra. A tentação em si não é pecado. E para ilustrar essa verdade, Lutero, o reformador, disse: não podemos impedir que o passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho sobre ela. A palavra de Deus levada a sério, através da obediência e a presença do Espírito Santo em nós, garantem a vitória sobre as tentações. Jesus enfrentou e venceu a tentação para nos habilitar a vencer também. Já somos vocacionados para a vitória. Creamos nisso em nome de Jesus. Amém.